Bom, boa noite. Me chamo Lionel Dupont-Botrel. Sou professor de francês, me formei em Direito, moro no Brasil há uns 27 anos. Encontrei pessoas do Instituto, quando do último encontro monárquico no ano passado em Curitiba. E em conversa com o pessoal do Instituto, me foi sugerido apresentar algo sobre assuntos diversos. Me pareceu natural tratar de questões relativas ao regime real. Geralmente vou preferir a palavra regime real a monárquico, por razões, vamos ver, talvez o tipo de constituição real na França. E então propus falar das leis fundamentais do Reino da França, mas em parte, mais da parte da devolução da coroa, pois ela se verificou ser de bom tamanho. Assim, breve exame basta para que aflore elementos quanto à legitimidade deste regime. Legitimidade no sentido absoluto, quer dizer que é o melhor regime possível. E quando vou falar de república também, tem uma questão de a república pode ser legítima, mas existe a república dentro da monarquia. Então, quanto à legitimidade deste regime, se vê que a clareza de um sistema que, sem solução de continuidade, designa a quem ela cabe para este ficar de prontidão para a sua atualização. Então, no caso, seria qual é o príncipe que deveria receber a coroa no caso da França. Podemos estimar que tem sistemas parecidos para outros sistemas monárquicos. Para esta palestra, utilizei 3 documentos de base, que são Loi fondamentale et succession de France, de Frédéric Bluch, Jean Barbet e Stéphane Riels. Outro documento que quem o rei na França hoje, traduzi, na União dos Círculos Legitimistas da França, e a conferência do professor Franck Rousseau, Porque Louis XX, rei da França, pequena história da legitimidade. Então, a sucessão da coroa da França hoje. Com um breve exame das leis sucessorais à coroa, se pode perceber que nela o rei é regrado, sua vontade ou qualquer outra é excluída. Seu ofício de guardião da coroa é uma servidão, a república legítima. Quer dizer, conforme aos comandos divinos e à lei natural. E assim ele é destinado a obrar para seus povos, em vista ao justo, ao belo e ao bom. Como são coisas ao que aspira o homem, diante da deficiência dos outros regimes, parece natural este ofício em dormição voltar a ser atualizado um dia ou outro. É sabido ser o regime real o melhor para realizar a unidade de diversas sociedades reunidas em vista a um bem comum e para harmonizar a mutualização dos serviços através dos grêmios sacerdotais e aristocráticos e as repúblicas profissionais e municipais. Então, sacerdotais é de modo amplo, a maneira de uma casta. Né? Se introduzem sacerdotes, os religiosos, que fazem o serviço dos rituais, mas também todos que ensinam, até os médicos, então os ensinantes, instrutores, professores, médicos e outros do mesmo tipo. Quanto a nobres ou aristocráticos, é um corpo que diz respeito à administração geral. Depois vocês têm um outro corpo que antigamente se chamava casta dos produtores. E um quarto que são os que procuram saber o que são na vida e que são, na quarta categoria, são os servos, isto no sistema tradicional. Então, eu disse então os grêmios sacerdotais, aristocráticos e as repúblicas profissionais e municipais. Eu chamo república aqui as associações, as agremiações que têm uma organização para regir a sua profissão, seu métier. E municipais se vê no Brasil desde os inícios do povoamento. Logo foram formados municípios que têm conselhos. Claro que são conselhos só de certas pessoas habilitadas, mas já é uma forma de um tipo de república. Na França foi substituído ao reino um Estado nacional, pretensemente republicano, e de um modo tomista democrático.
essa mudança revela que o objetivo fulcral nem a unidade nem o bem comum. De fato, esta pretensa república é por essência antitradicional, serve antes o bem de uma parte dos produtores, usa mais poderes autoritários que a monarquia podia usar. Desde início, é um quadro favorável para a crise em cascatas. Se pode conjecturar que é fadada um dia tropeçar numa ou várias dessas crises conjuntas. Tão desesperadores, então, que em tal ocasião se poderia reativar o regime real para dar a solução. Se poderia dizer que por causa dessa latência que se instrui a população para considerar este regime extinto, e já que dificilmente se esquece dele, além de se pejorar sua memória, se instiga a confusão ao apresentar o sucessor e um reivindicante no mesmo patamar para depreciativamente qualificar ambos de pretendentes. Por um lado, ainda que sinônimo a reivindicante, o termo pretendente tem conotação pejorativa, pelo menos em francês. Por outro lado, declarar que são vários visa tanto afetar a seriedade da questão quanto a suscitar a confusão nas mentes não avisadas. Entretanto, tais declarações contrariam a ideia do desuso. Então, aqui, o desuso do costume. Assim, as pessoas desavisadas poderiam imaginar o direito sucessório à coroa extinto, ou prescrito, e logo o regime real ser em desuso. Entretanto, um efeito das mídias noticiar haver pretendentes é divulgar que os príncipes não desistiram de seus direitos e deveres e que, portanto, não houve extinção da coroa. Tratar desta maneira, por analogia à prescrição aquisitiva, por possessão ininterrupta, assim como da na usucapião, esbarra como o fato que a coroa na França não é um bem patrimonial. De mesmo modo, invocar a perda do direito por desuso ou falta de exercício esbarra no fato de que as casas reais manifestam ininterruptamente sua legitimidade em receber a coroa que lhe cabe de jure. No máximo, a coroa estaria em domissão, pois tem sintoma público de seu potencial de atualização, repercutido pelas mídias, já que essas se veem reduzidas a encenar uma suposta controvérsia real como espantalho contra a possibilidade da volta deste regime. Com efeito, os príncipes da Casa de Bourbon, não tendo nunca desistido da legitimidade de seus direitos a suceder à coroa da França, esse direito permanece válido. Pois, se tratando de permanência de um direito, permanece como válidas as regras em vigor quando do último rei da França legítimo reinante, em 1830, quer dizer Carlos X. Regras essas contidas nas leis fundamentais do Reino da França. Então, o que são as leis fundamentais do Reino da França? As leis fundamentais do Reino da França são princípios gerais de direito público que dizem respeito à natureza do Reino da França. Elas são a Constituição do Reino, se impõe ao rei, o qual, quando da unção e coroação, se compromete a se submeter a elas e as manter. Ela se impõe também ao Parlamento, o qual era então a última Corte de Justiça. O Parlamento não é o termo moderno, que seria as duas assembleias dos deputados e do Senado. Eram várias cortes de justiça. A França evoluiu por agregação de vários condados, ducados, em épocas diversas. Então, quando se chega perto do século XIV, XV, várias províncias conservam seus privilégios. Privilégios quer dizer leis privadas específicas, como os costumes da província. Por exemplo, no caso da Bretanha, que finalmente foi reunida ao domínio real, em 1535, se me lembro da data, o contrato com a Assembleia Provincial foi que o rei não poderia mudar os costumes, guardaria o parlamento, não podia nomear os oficiais principais como almirante de Bretanha, não podia tocar nos impostos. Então, são isso os privilégios.
uma sociedade que se compromete com a diferença de talento, que não estima que as pessoas são iguais, portanto, você vai ter privilégio de corporações, de métiers, privilégio de províncias, privilégio de todo tipo, porque cada pessoa, suas questões são a ser resolvidas nas agremiações como as corporações de métiers. Bom, é isto que foi abolido na Revolução Francesa. Tinha várias razões, das quais geralmente financeiras. Então, as leis fundamentais do reino são Constituição, isto já diz. Então, há esta corte. Então, ela se impõe também ao Parlamento, o qual era então a última corte de justiça, a qual cabe velar sobre o cumprimento dessas leis. A expressão leis fundamentais do reino foi usada mais ou menos em 1575 para ser distinta das leis do rei, as quais lhe eram subordinadas, pois o poder de legislar do rei era incontestado, mas limitado. Elas são decorrentes da formulação dos usos e das mudanças gradativas configurando os costumes. Portanto, elas não resultam de um processo legislativo como se conhece em geral nas chamadas democracias modernas, que por ser voluntarista é exposto às mudanças de vontades. Elas não são escritas e permanecem válidas apesar do regime dito republicano e rege a sucessão legítima à coroa da França até hoje. Essas leis são, por grande parte, figuradas por um certo número de regálias e cerimônias e formuladas em adágios e máximas. Elas definem a extensão e o limite do poder do rei da França, as liberdades fundamentais das pessoas e de todas as comunidades ou repúblicas, sobretudo, elas dizem respeito às regras de devolução da coroa. Então, este ponto que nos interessa aqui. Nos seus 6 livros sobre a República, em 1576, João Baudin levanta como leis fundamentais do reino 2. A lei sálica, que na verdade é um nome impróprio, mas é consagrado, e a lei da inalienabilidade do domínio real. Então, as regras da devolução da coroa ontem. No início, o costume dos povos francos era designar os chefes por eleição. Depois, as suas primeiras raças dinásticas de reis francos, os merovingios e os carolíngios, designaram vários herdeiros, simultâneos como tantos sucessores de quantas várias partes do reino anterior. Após o que, os reis designaram entre seus filhos um sucessor, e, em seguida, entre os reis da terceira raça, os capetingios, raça nesse sentido é a família, é o modo antigo, tradicional de tratar essas famílias dinásticas, a qual pertence tanto às casas de Bragança quanto de Orleans. Se tomou a iniciativa de entronizar o primogênito durante o reinado do rei atuante, até se sancionar o fato habitual como uso, quer dizer, a sistemática devolução para o primogênito varão. Entretanto, a eleição primitiva subsistia, mas como mudanças. Ela subsistia durante o cerimonial da unção e coroação e ficou reduzida a participação dos 12 pares do reino, são os senhores principais que têm outros vassais, e a aclamação popular durante a cerimônia, fora da catedral em Reims. Essas mudanças alcançaram um sistema de sucessão sem solução de continuidade e contribuiu a uma tranquilidade sucessiva e a corroborar a autoridade do rei e a pertinência do sistema. As regras da devolução da coroa hoje. Hoje, do ponto de vista das mídias e outros promotores dos chamados valores da pertença à República na França, haveria vários pretendentes ao trono da França, seja
os Bonapartes, aos quais este direito não diz respeito, então deixo de lado. Os Bourbons-Orléans, cujo chefe, o príncipe Bourbons-Orléans, cujo chefe, o príncipe João, é 77º na ordem sucessória do Reino da França, mas reivindica ser o primeiro. E nos ramos derivados, o chefe do ramo de Petrópolis, Dom Pedro Carlos de Orleans de Bragança, que é o 88º na ordem sucessória do Reino da França. O príncipe Luís Filipe, que é 99º, enquanto o chefe do ramo de Vassores, Dom Bertrand, é 100º. E desde a extensão dos descendentes do irmão de Luís XVI, Carlos X, tem os Bourbons de Espanha, cujo chefe, Luís, Duque de Anjou, é primeiro nesta ordem de sucessão. Assim, a ordem de sucessão, logo há regras sucessorais até hoje. Quais são? A lei é clara. Sucede o chefe da casa, seja o primogênito varão. Ele é investido pela lei para o bem de todos e ele tem, portanto, um ofício guardião do bem comum dos seus povos, contra o arbitrário ou interesses particulares, partidários, financeiros ou ideológicos. Ninguém instigou para o apresentar como candidato, nem ele optou para ser rei. Deste modo, não há essa de pretendentes, apenas existe um sucessor, que não pretende a nada, é designado pela providência divina e a lei. Do ponto de vista jurídico, a questão é clara, como a luz do sol em pleno dia. O rei de direito é chamado pelo costume e investido pela antiga lei estatutária. Deste modo, só pode ser primogênito varão dos Bourbons. Quem não for assim contemplado, mas pretende lhe couber a coroa, se não tiver dúvida na matéria, este então se tornaria postulante a uma usurpação. Deste modo, há uma margem entre a pretensão e a reivindicação. A reivindicação da coroa supõe um questionamento jurídico. Na ocorrência, são geralmente levantadas 3 objeções ao chefe da Casa de Bourbon, as quais, ainda que interessantes, não são de valor algum diante as regras de devolução. Essas objeções são o casamento morganático, o vício de peregrinidade, as renúncias de Utrecht. Vício de peregrinidade, quer dizer, de ser estrangeiro Isso. Só que tem um problema é saber o que é um estrangeiro. Então, segundo. Como? Então, o primeiro, casamento morganático. O segundo, o vício de peregrinidade. O terceiro, as renúncias de Utrecht. Então, a renúncia de Utrecht é quando do Tratado de Utrecht, depois da Guerra de Sucessão da Espanha, em 1703. A guerra termina em 1712, tem os tratados depois. E vamos ver justamente as renúncias dentro das cláusulas do tratado e tem de saber se isto vale alguma coisa ou não. Então, o casamento morganático. Essa objeção surgiu a respeito do casamento de um dos filhos do rei Alfonso XIII da Espanha, chefe da Casa de Bourbon desde 1936. O primogênito Tiago Henrique, Duque de Anjou, desposou Maria Emanuela de Dampierre, donde o primogênito Alfonso, pai de Luís, atual Duque de Anjou. Então, quem seria o primeiro na lista sucessória. E chefe da Casa de França. Todavia, os Dampierre, ainda que de antiga e boa extração, não são de uma casa soberana, quer dizer, de uma casa real regnante, eventualmente não regnante. Tal fato é levado em consideração em várias casas germânicas, mas ele é irrelevante quanto ao costume da sucessão para a coroa de França, pois nunca um casamento dito desigual foi causa de exclusão nem dos membros sucessivos cadetes,
cujas esposas não pertenciam a casas soberanas, nem mesmo foi invocado pelos adversários do rei de Navarra, quer dizer, o Henrique IV, dos quais talvez você sabe que teve bastante problema para a sucessão, pois tinha problema religioso na França e, como era protestante pelo menos segunda vez, era reclamada que o desejava que ele se tornasse católico. Então, Henrique IV, cujo trisavô, João II de Bourbon, tinha por esposa Isabelle de Beauvau, de uma casa nobre de antiga estação, mas não soberana. Então, ele tampouco tinha ancestrais na linha que tinha sempre casado tendo esposa vindo de casas soberanas. Tampouco a proibição feita por Carlos VII ao seu primogênito de casar com Carlota de Saboia teve por efeito de impedir de lhe suceder como Luís XI. Considerar a autorização do último rei no casamento dos sucessivos seria introduzir a vontade pessoal e, portanto, uma fonte de desordem, que o costume exclui. Basta na matéria que o casamento seja canonicamente válido. Assim, na França, o costume não consagrou a exclusão nem por casamento morganático, nem a desrespeito da vontade do rei. Tais motivos de exclusão, fontes de incerteza, iriam contra a essência mesma de um sistema sucessório que tende a estabelecer a máxima certeza e tranquilidade na designação do sucessor. O vício de peregrinidade. Como esta objeção, os Orleans se opõem à ideologia nacionalista contra a lógica e a tradição. Arguir uma suposta incompatibilidade de nacionalidade do chefe da casa seria usar um instrumento republicano, jacobino, para a transmissão da coroa. Ora, essa ideologia nacionalista é já por si só de uma lógica paradoxal, já que, pela magia de uma extensão abusiva do ius solis, tão ao gosto dos regimes ditos republicanos, basta uma vaca parir no prado dos cavalos para o bezerro virar potro, ou vice-versa. E se não bastasse, invocar tal argumento descabível em matéria de sucessão monárquica é pelo menos solapar um dos fundamentos tradicionais desta como uma noção que lhe é incompatível. Como efeito, a nacionalidade, noção moderna, é irrelevante na matéria, pois, ainda que tradicionalmente se tenha a naturalidade quanto ao lugar de nascimento, a pátria quanto à terra do pai, a nacionalidade quanto ao ventre de onde se nasceu, se tratando da evolução da coroa da França, se segue o ius sanguinis e nada mais. Por uma decisão do Parlamento de Paris, o arrêt Lemestre, do dia 28 de junho de 1593, já tinha sido lembrado que, por tratado, transmitir a coroa a um príncipe estrangeiro ficará nulo e sem efeito. Nesta decisão se tratou mesmo de afastar da coroa os estrangeiros, não os estrangeiros naturais do outro reino, mas evidentemente os estrangeiros ao sangue da família de França. Pois, como ele se defendia a sucessão legítima do rei de Navarra para a coroa da França. Porém, até hoje se faz necessário repetir o óbvio de que ninguém é estrangeiro a seu sangue e que tal sucessão é questão de ius sanguinis. Sobretudo, haveria de logo perguntar por que das renúncias se bastasse invocar que o rei tem a nacionalidade da sua coroa. E se o rei tem a nacionalidade da sua coroa, qual é a de Tiago I da Inglaterra, quarto dos escoceses, ou de Carlos I da Espanha, quinto do Império, ou ainda de Felipe I da Espanha e de Portugal, etc. Portanto, se isto tivesse alguma relevância, teria sido oponível por seus adversários ao próprio fundador da Casa de Bourbon, o bisavô de Luís XIV, seja o Henrique IV,
pois este, antes de ser rei da França, era rei de Navarra e ficou rei de Navarra até morrer. Ninguém naquelas alturas levantou um argumento tão descabível. As renúncias. As renúncias são decorrentes do ambiente político quando do Tratado de Utrecht em 1713, que concluía a guerra de sucessão da coroa da Espanha. O Duque de Anjou, neto de Luís XIV, tinha sido designado pelo último rei da Espanha da Casa de Habsburgo, Carlos II, como assentimento dos Cortes, que são um tipo de assembleias que dá conselho ao rei. Tinha Cortes de Aragão e de Espanha. Na época já tinha sido unificada a Espanha, então tinha só da Espanha, para lhe suceder a essa coroa. Neste tratado, o Duque de Anjou, no Tratado de Utrecht, foi reconhecido como rei da Espanha, mas lhe era exigido renunciar a seus direitos à coroa da França. Filipe V renunciou à sua sucessão à coroa da França diante dos Cortes da Espanha, que registraram a sua declaração, fato que não tem efeito na França. Luís XIV fez registrar cartas patentes neste sentido pelo Parlamento de Paris, sendo que tem vários parlamentos no país, mas recusou convocar os Estados Gerais a fim de ratificação, como pedia a Inglaterra. Os Estados Gerais talvez ouviram falar, pelo menos na escola, quando se fala da Revolução Francesa, na verdade uma Assembleia Geral de Conselheiros das três ordens principais, para representar os vários talentos e atividades de administração e de produção no país. Então, a Inglaterra queria a reunião dos Estados Gerais para ratificar o que Luís XIV não aceitou. Então, nenhum parecer, uma ratificação dos Estados Gerais e tampouco do Parlamento teria tido efeito legal constitucional, pois a possibilidade de modificar o costume não era competência nem deles nem do rei. Disponibilidade da coroa ou indisponibilidade. Como efeito, o Parlamento, órgão judiciário, ainda que pudesse registrar como cartório o que quiser, não tinha poder legislativo, menos ainda constituinte. O que o seu então primeiro presidente não esqueceu de lembrar ao rei. Tanto Luís XIV quanto seu bisneto, Filipe V, tinham sublinhado que essas renúncias eram nulas, pois, fora o vício de consentimento extirpado por necessidade de parar a guerra, quer dizer, por coerção, não só o Duque de Anjou não podia renunciar a uma sucessão presumível, como tampouco o rei em ato podia excluir dela um sucessor virtual. Com efeito, a coroa é sucessiva no reino da França e não hereditária. Ela é hereditária só no sentido no qual se segue uma linha de pai em filho na medida do possível. Mas, sendo um ofício, é o ofício que é transmitido, não por vontade do rei. Então, isto é, a coroa é indisponível. Ela não é um patrimônio do rei transmissível por mera herança, assim como um bem em matéria civil. É a lei da devolução que designa quem é rei. E isso acontece logo apenas quando da morte do rei, já que o morto apanha o vivo. Não sei se conhece o adágio francês que antigamente na sucessão, por exemplo, das fazendas, ficava geralmente um filho na fazenda, os outros tinham casado. Em várias regiões, os filhos casados já tinham recebido a sua parte, eram mais ou menos excluídos de guardar a fazenda principal. Quem guardava é quem vivia como os pais. Então, neste caso, o morto apanhou vivo. Quer dizer, já está nos móveis, já está no imóvel, é dele. Portanto, primeiro ponto, como em direito civil, um sucessor presuntivo não pode renunciar a um direito ainda não existente. Assim, o Duque de Anjou não podia, prévia e efetivamente, renunciar para ele, a fortiori para a sua descendência, a uma sucessão não aberta.
Segundo ponto, o rei, como qualquer não pode herdar aos seus descendentes de algo que não lhe pertence. Assim, Luís XIV, ao declarar renunciar para seus descendentes, o Duque de Anjou para seus descendentes, estaria herdando o que não era possível. No melhor dos casos, essas renúncias teriam um valor pessoal moral, porém o Papa desligou Filipe de Anjou, ou Filipe V da Espanha, de tal obrigação. Na verdade, é um corolário da indisponibilidade da coroa. O rei não pode renunciar a seu ofício na França. Esta regra foi lembrada pelo parlamento a Francisco I, quando cativo em Madrid, depois da Batalha de Pavia nas guerras na Itália, em 1525. Estava nas mãos de Carlos I da Espanha, quinto do Império. Teve de pagar o resgate, o que era normal na época. E teve um corolário também, o Carlos V queria recuperar a Borgonha e outras províncias da antiga herança dos seus ancestrais. O parlamento diz que tal cláusula era nula, pois tem indisponibilidade também do domínio real. Mas para voltar à questão da coroa propriamente dita, então ele se propôs a abdicar, foi recusado pelo parlamento, que lhe lembrou que não podia fazer isso, ninguém renuncia à coroa. No pior dos casos, podemos declarar a ausência do rei ou algo parecido e ter uma regência. Então, se aplica também esta regra à aparente abdicação de Carlos X e de seu filho em 1830, que são nulas de jure. Superioridade da lei fundamental sobre os tratados. Se apresentaria o argumento da superioridade do direito internacional sobre o direito nacional, o melhor do ius gentium sobre o ius civile. Há quem sustenta que o Tratado de Utrecht, ainda que contrário à lei fundamental do reino, não deixa de ter precedência sobre ele. Ora, se os tratados prevalecem sobre a lei e sobre as normas inferiores, eles não prevalecem sobre as leis fundamentais do reino, como tampouco prevalece sobre a Constituição do Estado moderno. Em direito francês odierno, a ratificação de um tratado contrário à Constituição implicaria uma revisão desta, o que pode não acontecer e o tratado ficaria sem execução. Portanto, o ponto é de saber se, em consequência do Tratado de Utrecht, houve revisão das leis fundamentais do reino. A resposta é não. Como foi dito em parlamento, nem os Estados Gerais, como foi dito, nem o parlamento, nem os Estados Gerais, nem o rei tinha poder constituinte. Por exemplo, Luís XIV, após ter legitimado os seus bastardos, tinha o Duque Domaine e mais um outro, não me lembro, quando tentou os tornar sucessivos, esbarrou definitivamente nesta questão. O parlamento lhe lembrou que não era possível. Aliás, a questão da indisponibilidade já é um ponto antigo, pacificado desde o Tratado de Troia de 1420, pelo qual se fracassou em modificar o costume em vista a atribuir a coroa a um genro do então rei, Carlos VI, isto é, Henrique V da Inglaterra, um Plantagenet. Então não tinha nem problema de ser estrangeiro, pois o Plantagenet era uma família francesa, mas, como diz anteriormente, não importa isso. O rei, no tratado, pelo menos as pessoas que empurraram, porque o rei tinha alguns problemas de demência pontual, tentaram fazer adoptar. Não funcionou tampouco. Então, este tratado fracassou em modificar o costume em vista de atribuir a coroa ao genro do então rei Carlos VI, isto é, Henrique V, da Inglaterra, e, portanto, não seguia a ordem costumeira pela qual o sucessor presuntivo era o último filho sobrevivente do rei, se eu me lembro, era Duque de Ponthieu na época, o qual ficou conhecido como Carlos VII e que ficou rei como a ajuda da Joana, a Virgem de Orleans.
Então, lá teria mais outra coisa a contar, mas seria longo. Se deve lembrar que um tratado só é válido se todas as suas cláusulas são aplicadas e se não revogado por um outro. Aliás, o tratado só fica válido se houver reciprocidade. No caso deste, todas as partes já se fizeram a guerra posteriormente e quase todas as suas disposições foram infringidas. Sobrou deste tratado uma única cláusula que escapou à caducidade das outras, pois a única que foi observada, a do artigo 6º, que visava a que não se coubesse as coroas da Espanha e da França numa mesma cabeça no mesmo tempo. Mesmo quando Felipe V da Espanha pensava em suceder à coroa da França, ele manifestou tensionar deixar a da Espanha a um sucessor nessa. Aliás, um momento, por favor. Aliás, da força dessas renúncias, os Orleans têm tão pouca certeza eles mesmos que após a morte do último descendente de Carlos X, Henrique, Duque de Chambord, que teria sido Henrique V, eles mandaram uma delegação para o chefe da Casa de Bourbon na Espanha, almejando obter dele que renovasse formalmente as ditas renúncias. Não me lembro quem era o chefe da casa naquele momento, mas simplesmente não era muito informado da situação dos seus direitos, mas respondeu uma coisa sensata, que se ele tiver direito, não há por que renunciar, se não tiver, tampouco. O fato é que este obstáculo das renúncias nunca existiu e fica sem objeto hoje, já que o primogênito dos Bourbons de Espanha, Tiago Henrique, junto com seus filhos Alfonso e Gonçalves, renunciaram em conjunto à coroa da Espanha em 1969, em favor do seu sobrinho Juan Carlos, que virou Juan Carlos I da Espanha, que era o preferido por Francisco Franco para a restauração da coroa da Espanha. Na verdade, parece que lhe foi forçado um pouco a mão numa reunião no barco do Gaudílio no Mediterrâneo, com uma comissão inglesa convidada. Então, o principal foi dito quanto à sucessão. Conclusão. No outono de 1983, a ilustre Sociedade do Cincinnati, que reúne os descendentes por primogenitura masculina dos combatentes durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, não se enganou ao admitir o Duque de Anjou e de Cadix, o pai do atual Duque, entre seus membros por ser o mais próximo parente de Luís XVI, pois ele é pelo mesmo fato que este membro da Casa de Bourbon era então designado pelas leis fundamentais do reino para ser rei da França. Em decorrência da sua morte, é hoje seu filho, Luís, que elas designa. Bom, quanto ao tema principal, era isso. Agora vocês têm a situação da sucessão do Brasil. Eu não tive muito tempo de entrar na matéria, mas tem artigos da Constituição de 1824 que trata da questão. Então, o artigo 116 diz que o senhor Dom Pedro I, por unânime aclamação dos povos, atual imperador constitucional e defensor perpétuo, imperará sempre no Brasil. O que implica que a suposição é que deveria ter permanecido o império no Brasil. Se verifica que foi um golpe que permitiu tirar. Portanto, às vezes você tem pessoas que utilizam argumentos republicanos, como o fato do ramo de Petrópolis ter recebido os bens em Petrópolis mesmo, e não me lembro do nome do palácio. Tinha a casa da Dona Isabel, o palácio do príncipe de Grã-Pará, isso, e outros bens. E que, portanto, a República reconheceria
o seu fato de primogenitura. Primeiro, em uma questão patrimonial, teria de verificar quais são os termos da restituição, se ela se estende a toda a família. Segundo, que invocar os institutos de quem fez um golpe, do sucessor ao golpe, não é muito habilidoso. Artigo 117. Sua descendência legítima sucederá no trono segundo a ordem regular de primogenitura e representação, preferindo sempre a linha anterior às posteriores, na mesma linha ou grau mais próximo ao mais remoto, no mesmo grau o sexo masculino ao feminino, no mesmo sexo a pessoa mais velha à mais moça. Então aqui temos um sistema sucessoral que é relativamente parecido, é primogenitura, mas ela não exclui as mulheres. Então ela é parecida à sucessão feudal em muitos países, onde as mulheres vinham depois da preferência masculina. Então era possível a princesa Isabel se tornar imperadora sem problema, mas tinha algumas ressalvas. Extinta as linhas de descendentes legítimos do senhor Dom Pedro I, ainda que em vida do último descendente, escolher a Assembleia Geral, ou em Assembleia Geral, acho que foi uma impressa, a nova dinastia. Quer dizer, seria junto com o Parlamento, em Congresso, as duas câmaras, e o imperador. Isto dá ocasiona um problema que é o ato de vontade. Talvez no fato de ser um motivo de extinção da dinastia seja menos problemático, mas já tem outro problema de ter um parlamento que é um instituto oriundo da Revolução. Não deu sucesso na França, teve uma segunda revolução que acabou com a fuga do Carlos X, tinha sido previsível. Então, já faz entrar um pouco a questão do ato de vontade. Nenhum estrangeiro poderá suceder a coroa do Império do Brasil. Sendo uma Constituição do século XIX, não se tem dúvida que o estrangeiro aqui seria um alemão, um inglês, este tipo de estrangeirismo. E não diz respeito à questão de estrangeiro à família. Quer dizer, não pensaram no ius sanguinis nesta ocasião. Então isto nos mostra ainda que tem uma mancha de herança jacobina, de uma certa maneira, dentro da Constituição da época. E o artigo 120, que é mais interessante, o casamento da princesa herdeira presuntiva da coroa será feito a prazimento do imperador. Não existindo o imperador ao tempo em que se trata deste consórcio, não poderá ele se efetuar sem a aprovação da Assembleia Geral. Então, de novo, o Parlamento entra na possibilidade de instituir seu ato de vontade própria. Seu marido não terá parte no governo e somente será chamado imperador depois que tiver da imperatriz filho ou filha. Isso é uma tradição portuguesa, o consórcio só é rei em Portugal depois do nascimento do primeiro filho. Também aconteceu com a filha do Dom Pedro I, a Dona Maria II em Portugal, que tinha casado com um Saxe-Cobourg-Weimar, que só foi chamado rei a partir do nascimento do primeiro filho. E a partir dela podia ser regente. Então foi regente a cada pregnância da esposa. Aqui se vê que este aprazimento só dizia respeito a um ponto, que era o casamento da filha. Certamente porque, ao casar, ela fazia entrar um estrangeiro na casa. O que aconteceu na Inglaterra cada vez que teve uma mulher, como ultimamente a Elizabeth I morrendo, vão guardar o nome de Windsor para casa porque é o hábito, mas o nome da família, se eu me lembro bem, é Schleswig-Holstein, Sonderburg-Glücksburg. Então mudou a dinastia. Como tinha mudado na época dos Hanovre pela casa de Saxe-Cobourg-Weimar também, a partir do filho da rainha Victoria como príncipe Alberto de Saxe-Cobourg-Weimar. Então, este problema provavelmente que queria ser supervisado através deste aprazimento. Só que o aprazimento era restringido ao casamento de uma filha em função desta situação.
O que acontece no Brasil é a princesa Isabel estendeu a situação aos seus filhos e introduziu a noção do casamento morganático, o que criou uma confusão quanto a saber realmente qual é a linha entre a Casa de Petrópolis ou a de Vassouras, que seria a linha sucessiva. Qual é a validade das renúncias? Ora, não encontrei, a não ser que eu li, me escapou, artigos sobre a possibilidade de renúncias à coroa. Então, a renúncia não sendo prevista, ela não é inclusa, estimo exclusa. Lá temos um problema. Geralmente posso estimar que as leis fundamentais da França e o seu sistema de devolução é o melhor sistema entre todas as monarquias. Aliás, o modelo monárquico francês não escapava aos reis estrangeiros. Quando morreu Luís XV, e que foi anunciado na corte de Prússia, o Frederico II da Prússia anunciou à corte simplesmente: os senhores, o rei morreu, visto o tipo de modelo de monarquia que era. Não é por nada que a revolução aconteceu na França, que tem elementos estrangeiros envolvidos, pois tinha de excluir o principal modelo, pois os outros sendo mais fracos. Vocês podem verificar que os atos de vontade provocam bastante problema. Teve guerras sucessorais na Espanha por uma hesitação em saber qual era o sistema, se era o tradicional espanhol ou o da dinastia regnante, que era Bourbon, e deu ocasião às guerras carlistas. Se verifica em vários casos que a introdução da linha da possibilidade da sucessão pelas mulheres aumenta o número de participantes e, portanto, de contestação. Portanto, não é por ser mulheres, mas é por tentar encontrar um sistema mais tranquilo e pacífico, que as mulheres foram excluídas da sucessão, mas não excluída a possibilidade de corregnar ou de regir o reino. Várias mulheres na França foram excelentes regentes. Então, o feminismo aqui não tem nada a ver, seria um erro de raciocínio. Bom, eu estimo esta parte da conferência terminada. Se tiver perguntas às quais eu seja capaz de responder, pode. Sim. No início do Império Romano, a forma de sucessão era eletiva. Então, o imperador morria e elegia quem seria o próximo. Podia ser um filho, podia ser um sobrinho, podia ser outra pessoa. Isso. O que o senhor tem a dizer, a comentar a respeito desse tipo de sistema e compará-lo com o francês? É nitidamente mais frágeis, pois no sistema romano são frequentemente, como se chamava, tinha uma guarda perto de Roma que a pretoriana, isso, que frequentemente decidia a sucessão, ou frequentemente são as legiões, até nas províncias afastadas, que decidiam da sucessão, e nos encontramos várias vezes sucessores múltiplos quase no mesmo tempo. Então, não é a melhor solução, pois geralmente os atos de vontade criam confusões. A vontade não era respeitada pelos demais, basicamente isso. Se tivesse sido a vontade do imperador morrendo, seria um problema também. A vontade das legiões é um outro problema, pois a vontade de um é contrariável pela vontade de outro. Sendo um sistema costumeiro baseado nos hábitos cristalizados, como na Constituição que acabei de apresentar, não se apresentou mais este tipo de problema. O problema é o voluntarismo. Então, o voluntarismo. Seja do imperador, ou das legiões, ou do parlamento, há um voluntarismo poderá se opor um outro. É uma dúvida sobre a ordem de sucessão, se levará a uma contestação. Sim? É como na Igreja Católica, você não pode querer ser príncipe, se você for, é pecado mortal. Você não pode querer ser bispo. Querer ser bispo é pecado mortal. príncipe da igreja. Príncipe da Igreja. Mas, de fato, candidatura já é postular a pegar mais poderes que deveria. Sim. Sobre a sucessão ao trono brasileiro. No caso, o primogênito da princesa Isabel, embora não tivesse nenhuma previsão de renúncia,
existia a previsão de casamento morganático, não? Isso. Uhum. Então, a sua descendência foi excluída da sucessão por causa do casamento morganático que ele contraiu com a condessa tcheca e não pela abdicação dele? Para poder casar, me parece que ele entrou em acordo com a mãe e aceitou este ato de renúncia. O problema do ato de renúncia é que, primeiro, não é previsto na Constituição da época. O motivo, tampouco. Ele teria não uma violência muito, uma coerção física, mas a autoridade da mãe criava uma situação coercitiva, de uma certa maneira, que seria um ponto a examinar, que provavelmente deixa dúvida sobre a validade da renúncia. A renúncia tem este problema jurídico que você não pode renunciar a uma coisa que não é aberta. Um direito presumível, não poderia morrer antes. E seus filhos? Você não pode renunciar para o sucessor. Mas o caso do casamento não seria o fato da... Sim, foi o motivo. Casamento morganático, porque parece que a princesa Isabel estimava que devia se seguir um tipo de tradição portuguesa de nunca ter tido um casamento fora de casas reais, pelo menos durante o tempo dos Bragança. Só que teve uma ruptura no Brasil com a separação. Então, a tradição portuguesa até que ponto? Não tem tradição de casamento morganático, é uma novidade. Mesmo se se constatou antes que em Portugal não tinha tido o caso. As tradições portuguesas fossem umas, brasileiras já eram novas porque era o Império Novo, basicamente isso. Império Novo com uma constituição totalmente fresca e que não tinha contemplado a questão. Então, cria uma dúvida, mais um problema. São dúvidas a examinar, verificar qual é a ordem. Então, eu diria que a monarquia não é em desuso, ela está pronta a ser reatualizada. É só definir agora, entre os dois ramos, qual é o ramo que seria legítimo. Ora, os dois são legítimos à sucessão, mas qual é o primeiro? O próprio príncipe Pedro de Alcântara tinha grandes dúvidas sobre a legalidade e a eficácia jurídica da renúncia. Seu filho, como se chamava ele já, Pedro Carlos, se eu me lembro, não, Gaston, Gaston não me lembro exatamente quem, impugnou não em instâncias jurídicas porque não vai invocar os tribunais republicanos para impugnar, mas invocou a invalidade por ilegalidade e ineficácia, e eu teria tendência em dizer que ele tem razão, pois não se pode renunciar para outros. Sendo que não passou 3 gerações, não ficou em dormição suficiente para dizer que teve desuso. Uma pergunta, aproveitando o tema, sobre a questão da sucessão de Dom Miguel na coroa de Portugal. Você já estudou alguma coisa a respeito? Então, primeiro que tem um tipo de fato na dinastia de Bragança que nunca um primogênito sucedeu na coroa de Portugal nesta dinastia, o que dá a pensar que é um fato divino que seja o turno dele. Sim. Segundo, qual era o valor dos direitos do Dom Pedro uma vez que separou o Brasil de Portugal? Ora, eu diria que o Brasil juridicamente não foi nunca uma colônia, mas uma província de Portugal, e que se separando é um movimento de emancipação. Poderia até guardar as tradições, ter uma ordem sucessoral, mas tem de escolher. Não foi feito de acordo. Então, o Dom Miguel era legítimo. Aliás, se olhamos a situação dessas famílias, vocês podem ver que tem, eu diria ainda na questão do fato, quando uma família real tem um problema, parece que não passa de 3 gerações antes de ser liquidada.
Vocês podem verificar no caso dos Tudor, tentaram se instalar como reis na Inglaterra. Foi pelo fato do combate, recuperar a coroa no campo de batalha, que permitia ao Henrique VII se tornar rei, sendo morto outro rei no campo de batalha. O duelo judicial pode ser considerado efetivo e a decisão divina funcionar. Mas o problema é que nesta família tinha sucessores e que a situação não tinha sido clara. O primeiro beneficiário de fazer pensar que morreram os filhos do irmão do Ricardo II, se eu me lembro, na torre terceira, Ricardo III, na torre de Londres. O irmão era Eduardo IV. Primeiro, não se sabe se morreram, eram desaparecidos. Quem tinha mais benefício no desaparecimento era o próprio Henrique VII. Tentou justificar pelas lendas bretoas da volta de um rei bretão, então do Arthur. Nomeou seu primogênito Arthur por esta razão, que morreu antes de ter a coroa. Portanto, foi o filho o Henrique, que se tornou Henrique VIII, que sucedeu, que teve uma obsessão em ter filhos machos para legitimar sua dinastia. Não conseguiu tentou legitimar os bastardos, também não funcionou, o sistema não permitia. Então podemos ver que após você vai ter uma ordem. Primeiro vai suceder uma filha, que, como se chamava ela, Maria Tudor. Depois este filho, que deve ser o Eduardo, não me lembro, VII. E depois a Elizabeth I, que para poder reinar sozinha decidiu ficar virgem no sentido que não casada, daí as Virgínias. E, portanto, botou fim ela mesma na dinastia. Então temos uma ordem, 1, 2, 3, horizontal, acabou. E você encontra isto a partir de Philippe le Bel na França. Podemos dizer que este rei está em falta, está errado quanto à tradição e à razão de ser do monarca. Ataca os templários, empresta dinheiro aos judeus, não devolve e expulsa. Teria tido uma maledição efetivamente no ano seguinte de ter queimado o Jacques de Molay, mais um outro chefe do templo, morreu, o Papa do momento também. E seus sucessores, então o primeiro, que é Luís X le Hutin, morre enquanto tinha uma filha, se eu me lembro, e sua esposa pregna, que então se esperou o fim da pregnância para saber o que seria o nascituro. Foi um macho, então se tornou João I, sobreviveu alguns dias. Depois, então, é o tio que sucedeu. Então, o tio, quem era? O Carlos. Então, Carlos V, se eu me lembro, eu não revisei a minha matéria aqui. Tinha sua filha, sucedeu outro irmão, foi Filipe V, depois o irmão, que é o Carlos IV. Passou a coroa, então, conforme o sistema sucessoral de primogenitura macho. Se procura depois nos irmãos do rei precedente se tem sucessão possível. Um irmão tinha filhos, então passou a este filho, que se tornou Filipe VI, e deu um novo ramo à família, são os Valois. O ramo durou até o século XVI, e não saberia dizer exatamente qual é o erro da família no século XVI, mas a partir de Henrique II, mesma coisa, vocês vão ter o Carlos IX, não, antes dele, Francisco II, que vai durar um ano e meio, uma coisa assim, morre. O Carlos IX, que vai ter aquele problema das guerras ditas religiosas, vai durar mais de 15 anos. Seu irmão, que vai
tem dificuldade em ter um filho, finalmente não tem, então ele casou. Antes de casar, ele preparou a sucessão do Henrique, do rei de Navarra, e finalmente este ramo também acabou. Então, Henrique de Navarra se converte ao catolicismo para ser em ordem com as leis fundamentais do reino, pode suceder. Funda a dinastia de Bourbon, vocês vão ter depois Luís XIII, Luís XIV, e o Luís XIV que vai criar um tipo de híbris já preparado pelos antecessores. Primeiro, que ele começa a ficar num palácio só em Versalhes. Ora, quando você tem uma população sedentária, é preferível que o rei tenha vários lugares para morar e circula dentro do reino, pelo menos fica ao contato do seu povo, nitidamente mais adequado. Isso afastou o rei do seu povo, começou a reinar de uma maneira um pouquinho diferente, por isso que se critica o absolutismo, mas como falei antes da conferência, alguém, o de absolutismo, uma república hoje tem nitidamente mais. O absolutismo da época é principalmente a questão do conselho. Num reino, normalmente, vocês vão ter vários tipos de conselhos, as várias repúblicas, que são as agremiações de corporações, os municípios, os parlamentos de províncias, as assembleias provinciais dos notáveis, os pares do reino, o conselho restrito, os vários nobres e qualquer homem livre do reino que podia entrar no palácio na medida do possível. Num reino de 24 milhões de habitantes é um pouco difícil, hoje não seria mais, tem comunicações que permitiriam restituir este sistema, mas qualquer homem livre no reino da França é conselheiro natural do rei. Então poderia entrar no palácio, na época do Luís XIV, se possível armado, já que você tem de prestar serviço, tem de estar pronto a prestar serviço, e apresentar uma queixa, apresentar uma proposição ou várias outras coisas. Então, como nem todo mundo poderia encontrar o rei, tinha mesa especialmente para deixar os documentos, que se chamava, neste caso, placé, tinha uma mesa em Versalhes para os placés. Portanto, em teoria, a consultação continuava. Só que, se você é rei, você tem esta necessidade de consultar, de ter várias fontes de informações, de modo a poder as utilizar como sabedoria e dirigir a barca. É por isso que falei de ordem sacerdotal. Num sistema monárquico bem fundado, deveria ter mais espaço para a ordem sacerdotal, não só do clérigo, mas também dos outros. A universidade participa. Olha, na França, vocês vão verificar que a universidade intervém nessas questões. Os professores, os ensinantes, os médicos, etc. Tudo isso é da ordem sacerdotal larga, antigamente uma casta. E, aliás, continua sendo, mesmo se não usamos mais as palavras. Ora, ela passa antes da aristocracia. Na ordem de preeminência, os sacerdotes vêm antes do rei, antes dos aristocratas. Se os nobres são ditos nobres, porque têm o mais alto ponto de nobreza, são eles que vão ter de defender os outros e arriscar a vida. Então, quem arrisca a vida se coloca em situação de morrer para os outros, o que é considerado um ato mais nobre que ser excelente na sua profissão. Tem a aristocracia em vários outros níveis, a propósito do sistema monárquico, de sistema dito desigual. Na verdade, é desigual porque ninguém é igual. A tal ponto que na mesma corporação tem pessoas que atingem maior níveis, que poderíamos dizer aristocrático, na lealidade da fabricação do seu produto. Perdi um pouco o meu fio agora. Então, me lembra a pergunta, que não sei se eu terminei de responder. Terminou de responder a respeito de Dom Miguel, aí sim. Falar aqui das famílias que fazem alguma coisa errada, terminam em 3 gerações. Sim, então, bom, nós temos então, a partir de Luís XIV, é isso mesmo. Uma outro fato é, vocês vão ter uma falha que é cada vez mais flagrante, que leva à Revolução na época de Luís XVI. Luís XVI acaba sendo decapitado por uma forma legalizada do assassinato. E na restauração, um irmão vai suceder e depois um outro irmão. Então você vê que na França, em geral, é linha horizontal.
Enquanto, se eu me lembro, para Portugal, os sucessores da Dona Maria duraram umas 3 gerações máximo, e a linha é vertical, neste caso. O último rei de Portugal foi assassinado como seu filho, em 1906. E a linha de Dom Miguel, que a partir de lá volta a ser a sucessiva. Então, tudo voltou na ordem. E o mesmo se deu na Espanha. Quanto um pouco mais delicado, teria de revisar a questão, mas são os carlistas hoje que são na linha sucessiva, como por uma situação do fado dessas famílias. Então, neste caso, temos quase a situação do teatro grego nas tragédias do Edipo, tendo de morrer porque o terceiro de uma dinastia que deveria ser acabada. Professor, eu pesquiso o princípio do bem comum. Sim. E o senhor usou aí uma frase, guardião do bem comum dos seus povos. É um título do rei da França que nós encontramos em Rodin? O rei da França não se endereça à nação normalmente. Ele sempre tem o hábito de falar dos povos, pois se reúne várias províncias aos poucos. Então se estima que essas províncias, como a Bretanha, ficou considerada província estrangeira durante muito tempo. As províncias, então. Isso. Que no caso da Bretanha era um ducado contestado pelos legistas na França, mas o ducado de Bretanha era independente. Só ficava em lealidade por vassalidade ao rei da França, mas como tinha uma outra vassalidade como o rei da Inglaterra para o condado de Richmond, o que acontecia com outras famílias feudais, se decidiu, não me lembro exatamente a época, de ter uma homenagem específica que se chama homenagem lige. A partir de lá, o homem seria dito homem lige, então ele tem uma homenagem preferencial. O Duque da Bretanha sempre se recusou, pois o Duque da Bretanha é descendente dos reis da Bretanha, e enquanto tal é uma casa soberana. Bom, é contestado, e até hoje a República vai contestar, porque levanta outros problemas. Então você lá tem uma província que, sendo incorporada tardiamente ao domínio real, teve de suceder através dos próprios reis da França. Finalmente teve um acordo para que seja o primogênito contra a regra bretona, que era uma regra de preferência masculina, onde as mulheres podiam suceder, e tinha um contrato no primeiro casamento e segundo da última duquesa totalmente autônoma, a duquesa Ana da Bretanha, casou com o rei Carlos XII e Luís VIII. Era previsto no primeiro casamento que, em falta de sobrevivente masculino no casamento, ela teria de casar como sucessor, que era um primo daquele outro rei. Mas sempre na situação contractual era preservada os particularismos da província, o seu parlamento, as suas instituições, o seu sistema fiscal e legal e outras coisas. Então, e a sucessão de preferência na Bretanha era possível, em várias casas feudais também, da possibilidade de preferir o segundo varão nascido e não o primeiro. Então, frequentemente nas casas senhoriais da Bretanha você tinha isto, o primogênito sucedia, mas ele dava uma porção ao cadete, que neste caso era juvenil, o termo empregado. Este sistema foi alargado de modo a que durante este casamento seja só o cadete que possa suceder, o que fazia que nunca podia caber a coroa do rei da França e do Duque de Bretanha pelos próprio filho do rei. Então, o Francisco I na França rompeu com isto, provocou a reunião dos estados bretões na cidade de Vannes e forçou esta reunião de um tipo de parlamento, no caso, o estado, não Estados Gerais exatamente, mas esta reunião dos notáveis, se eu me lembro. Forçou um contrato, e este contrato foi baseado no mesmo que no casamento da duquesa, só que abrir mão da sucessão para permitir que ela ficasse como o próprio rei futuramente. Mas mesmo assim a província era considerada estrangeira. Então o rei se endereça aos seus povos. Eu aconselharia o Brasil se endereçar aos seus povos. Evidentemente aqui vocês têm
evitaria o termo de nação, mas vocês têm uma população composite. Ela, dá para ver que as populações do norte e do nordeste não são compostas exatamente como as do sul. Então temos populações diversas que têm o mesmo interesse. Portanto, do meu ponto de vista, seria mais interessante se tivesse uma restauração que não seja mais tratada da nação brasileira, mas da coroa brasileira e do imperador falando a seus povos. Mas a minha dúvida foi mais especificamente se isso é um título, porque, por exemplo, na Constituição de 1824 do Brasil, se refere ao imperador brasileiro, por exemplo, como defensor perpétuo. Este é um título do rei da França, guardião? Não, porque sendo um costume, vai sair do fato que os reis se endereçam aos seus povos desta maneira para se tornar um hábito. Então, de uma certa maneira, poderia ser visto como um título, mas não é formalmente um título como executado numa Constituição que é decidido por voluntarismo de várias pessoas associadas naquele momento. Como expliquei, um costume é um hábito consuetudinário que cristaliza. Então, teria de constatar a cristalização, mas sendo um hábito já bem marcado dos reis da França de se endereçar a seus povos, poderíamos dizer que... Uma coisa interessante que o professor colocou ali, que é a cada família que fazia algum problema, algum erro no reinado, nas próximas 3 gerações, elas acabariam terminando. Isso estaria ligado um pouco com a sua própria princípio de legitimidade, perderiam a legitimidade. Sei lá, pensando agora em questão transcendental, né? Perderam a bênção de Deus, né? Porque antigamente era abençoado por... Então, quando igreja, né? O ritmo de 3 se encontra em várias coisas. Eu me lembro, Santo Tomás utiliza para a questão da... Não sei se fala de cidadania, mas quando se muda de país, continua sendo peregrino. A primeira geração se adapta, a segunda continua a adaptação, e a terceira geração que reconhecemos que faz parte do grupo. Isso. O mesmo existe para, na minha província era bem claro, na Bretanha, se você queria se tornar senhor, é possível. Não é reservado aos que já são nobres. Se tornar nobre, senhor, tem diferença, senhor é uma senhoria de termo, mas tem senhores que são nobres, outros que têm a aparência. Você vai adquirir uma terra disponível nobre, vai prestar homenagem, tem outros nomes, terá 3 serviços mínimos, que é o serviço militar, se apronta para a guerra, o conselho e a ajuda, que pode ser financeira ou de outras maneiras. Então, por exemplo, você constata esta situação vassálica dos países de Andorra, entre a França e a Espanha nos Pirineus. Não sei se mudou por causa da influência europeia, mas pelo menos nos anos 80 ou 70 ainda era assim. Espero que continue. Os vales de Andorra têm um conselho. Este conselho vai se reunir uma vez em Urgel, perto do príncipe bispo de Urgel, que é co-príncipe para Andorra, como Comte de Foix. O Comte de Foix, Condado de Foix, tendo passado para o domínio real, o rei da França fazia lugar de Comte de Foix. Tendo uma república hoje, o Comte de Foix é o presidente da República Francesa, que vai ter de agir enquanto o príncipe de Andorra para Andorra. Então, um ano, alguns conselheiros de Andorra vão para se reunir como bispo, vão depositar uma espada numa cômoda, se quiser, o aparado, e depositar uma pequena soma de dinheiro, mesmo que seja 1000 francos, basta, e comer como bispo, enquanto come, falar de coisas diversas. Então, eles representam a ajuda financeira, o serviço militar e o conselho. Portanto, concordaram em continuar a prestar vassalagem ao bispo de Urgel. O ano seguinte vão no Palácio do Élysée, como presidente da República, um representante, e se fará a mesma cerimônia que confirma que esta vassalagem continue dos vales de Andorra para o Comte de Foix, o príncipe de Urgel.
Bom, o caso de ter bispos que sejam também titulares de um condado ou de um principado é frequente. Você tem o Principado de Liège, na minha região tem o bispo conde de Saint-Brieuc, etc. Era normal. Então, você, se quiser se tornar nobre, vai ter de viver conforme a nobreza, então viver nobremente. A priori você não pode trabalhar porque tem de se ocupar da preparação do combate. Então, tendo essa terra, você vai colocar homens livres para trabalhar nela, que vão lhe dar uma renda que serve a isso. Se é pobre demais, trabalha. Trabalhar a terra não tira a nobreza. O que tira a nobreza ipso facto é entrar no comércio. Primeira geração será considerada de comportamento nobre, a segunda também, a terceira será reconhecida como nobre pelo sangue, e sucessivo. O problema é que pode perder mais rápido que ganhou. Então, no século XVIII, começa a ter cada vez mais nobre que acham que dinheiro é melhor que nobreza. Na minha província não tanto, mas no norte da França mais. E vão entrar em ação comercial, vão tentar disfarçar às vezes, enquanto ter homens de palhas para fazer os negócios. O que é admitível, eventualmente, é ser corsário. Então, porque a atividade guerreira, sendo análoga, o corsário tendo uma patente como rei para atacar a frota de comércio dos inimigos, não é um serviço militar de fato. Mas para outras coisas, profissões mecânicas também dá problema. Então, você tem uma família conhecida de nobres do sul da França, os Etienne, dos quais saiu um que trabalhou na impressão de livros em Paris, então é um impressor bem conhecido na história da impressão. É contado erradamente que o pai deserdou, impossível, porque em direito civil não tem nada a ver. O que acontece é que, ipso facto, tendo se tornado impressora, entrou na categoria dos produtores de profissões mecânicas, então não é mais nobre, pura e simplesmente. Então, se adquire a nobreza e se perde a nobreza. Mas o regime é este ritmo de 3 gerações. Então, encontramos como se fosse um tipo de lei. 3 gerações confirmam a situação. No Brasil tem um ditado: vô rico, filho pródigo, neto pobre. Sim, mas bom, lá é regenerescência, então. Eu também gostaria de entender um pouco melhor essa questão, né, se as leis fundamentais do Reino da França já prescreviam a extensão e a limitação do poder do rei, né, o que aconteceu exatamente a partir de Luís XIV, que aparentemente, ainda que seja meramente no discurso dos revolucionários, dos iluministas, como que essa limitação do poder deu uma aparência de não estar mais sendo respeitada e, portanto, eles começaram a declarar que estavam sob um regime absolutista. Então, Luís XIV dá uma impressão de ser mais autoritário visto superficialmente, mas, na verdade, ele respeita, mesmo que ele, como eu expliquei, ele tem bastardo que, quando vê no final do século XVII e no início do XVIII sua família se reduzir, tem muitos membros, filhos, netos que morrem antes dele, ele se inquieta. Então fez legitimar os filhos na ideia que ele poderia fazer entrar eles na linha de sucessão. O mero parlamento diz não. E, mesmo tendo tentado forçar pelo testamento, o testamento obviamente foi cassado. Então tem tipo de últimos desejos que não dá para cumprir, porque entra numa questão que é pública. A coroa é indisponível, um ofício, o rei não pode fazer o que quer. E tem outros costumes, por exemplo, vai ter um chanceler, que é o chefe do parlamento em Paris, que é um tipo de ministro da justiça, não é o rei que nomeia o chanceler, é o parlamento. E outros limites, a distribuição dos impostos. Os impostos são coletados nas diversas províncias e o imposto não vai ser subindo das províncias para ir em Paris ou outro lugar e ser centralizado e redistribuído. Não, as províncias distribuem. O rei, impostos federais... o rei recebe a sua parte, a província guarda dela. E, eventualmente, se precisa de mais, o rei pede, solicita.
Então lá tem acordos, tem outras situações. De vez em quando precisou de dinheiro, até pedia à igreja lhe ajudar. Em geral, a igreja aceitou. Às vezes pedia às corporações que tinham reservas de ajudar. As corporações aceitavam. Elas sabiam que talvez seja difícil ter restituição, mas então o sistema entra em tratação. Ele não é tão autoritário e impositivo. Uma coisa, com essas regras tão específicas de sucessão, como pode acontecer legitimamente uma troca de dinastia? Assim como em Portugal aconteceu o fim da dinastia de Avis. Enfim, como isso pode acontecer? Então, normalmente por extinção. O último seria o mais correto e legítimo. E o último de um ramo não tem mais sucessores. Neste caso, procuramos outros ramos. No caso das dinastias portuguesas, na verdade, é a mesma desde o início, são capetinhos. Então, é a dinastia de Borgonha com seus vários ramos. Tem algumas dúvidas se não tem sobrevivente em certas épocas de certos reis. Não me lembro mais o qual, mas tem dos filhos de reis, agora me escapa qual é o rei, que foi mandado para Madeira ou Açores, que aparentemente teria tido sucessores. Então lá nos cria um problema bem grave na questão da sucessão de Portugal e do Brasil. Primeiro tem de apurar e verificar se tem sucessor e quais são seus direitos. Você tem o desaparecimento do Dom Sebastião. Este desaparecimento fazia que quando da restauração da independência de Portugal, Dom João I, me parece que ele fez um juramento para Nossa Senhora, no qual, não me lembro bem, não coroar, isso. Ora, nunca foi coroada aliás, a dinastia de Bragança não usa nenhum retrato com uma coroa na cabeça. Bom, então tem alguns pontos assim que seria bom averiguar, verificar bem qual é a situação. Para o Brasil é um pouco menos problemático, eventualmente, se considerarmos que o Brasil começou de zero. Há de verificar se começou de zero realmente. Há controvérsias. Bom, então, o melhor para restaurações monárquicas é ter situações claras, límpidas. Tendo no caso aqui do Brasil ainda, pela legislação do Império, a dinastia de Saxe-Coburgo e Bragança, que é do terceiro ramo ali do terceiro filho da princesa Isabel, filha, se não me engano, teria direito ao trono aqui no Brasil, como posteriormente, ou não teria por serem estrangeiros nascidos na Alemanha? Então, o problema da Constituição brasileira é que o estrangeirismo parece ser da naturalidade. Não verifiquei para Portugal, mas teríamos este problema, saber se a tradição portuguesa vale para o Brasil. Teria de verificar se em Portugal era como na França, ninguém é estrangeiro ao sangue da sua família. Neste caso, a noção de estrangeiro antiga não é a mesma. Esta noção nacional é do século XIX. Agora, qual é o príncipe que me diz? De que ramo esse? Saxe-Coburgo e Bragança. Mas ele é descendente da princesa Isabel? Sim. Não, porque tem em Portugal também tem um ramo de Coburgo a partir da Dona Maria. Eram os três primeiros ramos. O primeiro era esse que é o chamado de Petrópolis hoje, o segundo é o de Vassouras, e o terceiro ramo vem, se eu não me engano, então, da princesa Leopoldina. Se se verificar que a renúncia não tem validade, eles são sucessíveis, mas respeitando as ordens. Primeiro tem de esgotar a sucessão na família no ramo de Petrópolis, depois é o ramo de Vassouras. Então, a questão é, o de Saxe-Coburgo e Bragança, como o terceiro ramo, ainda seria válido também? Sim. Sim, são sucessíveis a partir do momento que se resolve a questão da renúncia. Positivamente.
para os de Petrópolis. Aliás, não, eu estou fazendo erro. Para eles já é sucessível, se não renunciaram eles mesmos. Pois, não tendo o ramo de Bragança como sucessivo, já tem o de Vassouras, portanto são segundo na linha. Agora, tendo o ramo de Petrópolis, seriam terceiros entre os ramos. Responde? Sim? Sobre esse fato de impérios surgirem do nada e criarem constituições do nada e regras e tradições e costumes do nada, como é que Napoleão vislumbrava que seria a sucessão da coroa dele na França? Sabe dizer? Visto o esforço que ele fez para ter um filho, ele esperava que tenha sucessão, mas os eventos contrariaram. Teve uma tentativa de ter o sobrinho dele, o Luiz Napoleão Bonaparte, não durou tão pouco. E, como diz no início, a questão da sucessão à coroa da França não diz respeito a esta família. Sim, mas ele chegou a pensar no problema hipotético de como vou resolver caso crise, né? Ele teria, suponho que ele queria durar e permitir consolidar esta dinastia. Mas eles seguiam os mesmos costumes e hábitos da coroa francesa tradicional, da dinastia Bourbon. Era essa a ideia? Provavelmente, sim. Uhum. Eu teria de verificar se que tinha na Constituição do Império, não visitei esta parte. Professor, eu queria saber ainda se existe na França um movimento de restauração da coroa crescente ou se existem outros países da Europa. Em todos os países que teve monarquia tem algo residual. No da França tem essas dois lados principais, os que supõem que os Orleans seriam sucessivos, e o ramo menor dos legitimistas quanto à sucessão. Então apoiaria o Duque de Anjou ou Luís XX, se fosse o caso. Portanto, sim, tem ainda gente se interessando à questão. Os eventos atualmente no mundo inteiro certamente viram os olhares novamente sobre a validade de uma monarquia. Mesmo no Brasil, vi ultimamente pessoas vendo os eventos dos últimos meses se dizer, mas se é assim, é melhor voltar à monarquia. Mas, aqui no Brasil já há certo apreço até pelos políticos republicanos, mas ainda é muito jogo de interesse próprio, esse que é o grande problema, né? Uhum. Já existe alguma movimentação nesse sentido. O problema é que o que a gente vê também é um certo movimento com uma quebra da tradição. Então, seria eleito um suposto rei para o parlamento e tal, o imperador no caso. E é o que os movimentos atuais não querem, né? Uhum. Então há essa Totalmente artificial. Já a primeira Constituição Imperial ela já permitia bastante atos de voluntarismo das assembleias. Então, lá seria abrir ainda mais a possibilidade, não é aconselhável. Há quem diz que já existe até uma nova Constituição monárquica parlamentarista escrita para um determinado momento. Mas não é nada de acordo com as tradições monárquicas brasileiras. É complicado falar em tradições monárquicas Já brasileiras. começou com o liberal. Já começou, é complicado, né? Então, o Dom Bertrand falou aqui mesmo que ele acha que se restaurasse, não devia usar a Constituição de 1824, não. Porque precisa de algumas adaptações só nos dias de hoje. Os problemas não estavam previstos. Talvez seria bom visitar o que se fazia em Portugal e partir de lá e depois ver A que, Constituição que Dom Miguel fez lá e aplica aqui. eventualmente. Resolve a questão. Muito bom. Isso aí, professor. Sim? Mais alguma questão? Não? Bom. Muito obrigado.